Senhoras e senhores, começando mais uma edição do Poucas. Hoje eu tenho a grande honra de receber uma figura que eu admiro há muito tempo e que hoje é vereador por São Paulo, mas que tem uma longa vida acadêmica e na política, senhor Eduardo Suplicy. Muito obrigado por estar aqui agora, é uma grande honra mesmo. Cauê Moura, para mim também é uma grande honra, é uma felicidade estar aqui e transmitir para todos que interagem com a AWOL e neste Festival Paz, que ainda ontem fui convidado para fazer uma palestra para os jovens, uma sala lotada e todo mundo entusiasmado. Eu sou muito grato. Obrigado. Muito obrigado. Ontem você esteve aqui no PEF para falar de um tema extremamente recorrente durante toda a sua carreira, que é o da renda básica universal, ou renda básica da cidadania. Eu quero falar mais sobre isso em breve, mas claro. Eu queria começar falando primeiro sobre protestos, porque eu tenho acompanhado você nas redes sociais, assim como muita gente. Você é uma pessoa extremamente querida na internet hoje em dia, praticamente um digital influencer da política. E tenho visto, você esteve ontem na Marcha da Maconha, você esteve na também... quinta-feira, na Marcha Pró-Educação. Na Marcha Pró-Educação. No dia 15 também. Sim, você... Hoje à tarde, lá na Praça da República, estarei no Festival Cultural Lula Livre, porque 25 ou mais artistas de grande renome resolveram realizar um show musical. Aproveito para convidar a todos para estarem hoje à tarde, a partir das 13 horas, daqui a pouco, lá na Praça da República, e ali o povo vai se reunir para dizer, eu espero que o presidente Lula, o quanto antes, possa ter a oportunidade de comparecer com seus advogados, se possível, ele presente, para explicar aos ministros do Supremo Tribunal Federal como ele não realizou qualquer ato de enriquecimento ilícito durante o tempo que foi presidente da República, ou mesmo depois, e porque ele tem afirmado que ele terá todos os meios de assim comprovar. E aí poderá ser solto e voltar ao seio do povo brasileiro, conosco dialogar sobre os objetivos de construção de um Brasil justo, civilizado, fraterno, solidário. Interessante. Eu queria... O povo já se manifestou ali. Eu gostaria de saber de você, tendo participado de tantos protestos e sempre presente nesse tipo de ato que vai para a rua e tudo mais, uma mensagem até para a audiência sobre a importância do povo na rua. Por que é tão relevante? Você sabe, ontem eu fiquei surpreendido. Não imaginei que a marcha da maconha ou da cannabis tivesse assim um apoio tão extraordinário de um número tão grande, sobretudo de jovens. Nos últimos 3 dias, eu fui solicitado pelos organizadores para conversar com a CET sobre a possibilidade de um trem, como se fosse um pequeno ônibus sobre rodas, para levar aquelas pessoas com... sobretudo crianças que têm problemas de saúde graves e que, se tomarem o remédio com a cannabis, saram. Ora, então é da maior importância que a cannabis, agora com o desenvolvimento científico comprovado, que cura doenças, que possa ser legalizada, sobretudo para começar para essa finalidade. E eu telefonei para a direção do CET e finalmente fui lá para ver deixaram, em que pese, primeiramente, tinham negado o direito para próprias... Mas compreenderam que as crianças e pessoas com deficiência que gostariam de acompanhar a marcha pudessem estar naquele trenzinho. Pois bem, isso foi permitido, mas cheguei lá para ver que coisa fantástica, desde o MASP até... Já estava lá na Consolação, a Avenida Paulista inteiramente lotada, e eu fui lá, eu tinha palestra às 5 horas para o Festival Paz, eu fiquei até às 5 horas, mas fiquei super bem impressionado com as pessoas, quando perguntado, eu falei, olha, eu acho que nós, no Brasil, deveríamos estudar melhor as experiências como aquelas que o querido presidente Pepe Mujica
introduziu no Uruguai. E também as políticas de Portugal, de diversos países europeus, de diversos estados norte-americanos que passaram a liberar o uso da maconha. E, por exemplo, em Portugal, o consumo da maconha diminuiu com a nova legislação. Então, é uma questão de bom senso. Essa é uma das... E depois, no Largo da Batata, de onde eu fui lá e saí subindo a Avenida Rebouças até... Bom, eles foram até o máximo, mas eu fiquei andando com eles até a Rua Oscar Freire, subindo a Rebouças, e uma interação formidável com uma desses jovens que estão por aqui, e todos assim, me tratando com muito carinho e respeito, felizmente. Sim, sim, sim. Com relação à participação do Manifesto dos Estudantes, o Tsunami pela Educação, eu conversava ainda ontem com outro convidado que esteve aqui, o Felipe Castanhari, sobre essa aparente perseguição que parece ter existido por parte do governo atual e de seus apoiadores com essas pautas sociais, esse negócio de cortar verbas de cursos de sociologia, de filosofia. Eu queria saber de você, se você concorda que parece existir uma perseguição, esse negócio de querer demonizar ambientes acadêmicos de faculdades, e por que você acha que isso está acontecendo? Eu acho que é um contrassenso. Acho que os jornais de hoje, acho que a Folha e o Estado mostram que no próprio curso de Jair Bolsonaro, que ele fez quando era jovem na área militar, estão os cursos de filosofia e sociologia, e os alunos hoje consideram esses cursos essenciais. Então, esse ministro da Educação está totalmente... completamente avesso aqui ao bom senso. E eu também... Você sabe que o secretário especial da Receita Federal, Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque, é colega meu, professor na Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz o concurso para ser professor em 66, de Economia, ele em 68, e nestes anos todos convivemos. E ele, por exemplo, defende o imposto único, eu defendo a renda básica, a garantia de uma renda. Mas eu liguei para ele, logo depois de ter voltado da África, do Quênia, onde depois posso lhe falar que fui ver a experiência da renda básica, e disse a ele, olha, o presidente Jair Bolsonaro fez um juramento solene à nação, dizendo que vai cumprir a Constituição perante Deus e o povo brasileiro. Cumprir a Constituição significa cumprir o que está no artigo 3º da Constituição, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover maior igualdade entre as pessoas e de tal maneira que não haja qualquer discriminação sobre origem, raça, sexo, idade, condição civil, socioeconômica. Então, qual é o instrumento mais eficaz para cumprir esse artigo de objetivos fundamentais? É erradicar a pobreza com o melhor instrumento para valer. Eu lhe pergunto, Cauê, você, quando saiu de casa de Jundiaí, onde você mora, como é que você o fez, por favor? Vim de carro, abasteci meu carro. Não, mas você saiu pela janela? Não. Saí de casa pela porta. Pela porta? Sim. Você pode ler o nome do meu livro, por favor? Renda de Cidadania. A saída é pela porta. Por que razão? O mestre Confúcio, no livro das explicações e das respostas, 520 anos antes de Cristo, observa a incerteza ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa, se não pela porta? O sentido é, se nós quisermos cumprir os objetivos fundamentais da nação brasileira, prover dignidade e liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituirmos a renda básica de cidadania. Eu quero aqui lhe dar o meu livro, onde eu observo... quer ler alto a minha dedicatória? Sim. Ao Cauê Moura,
possamos logo no Brasil e na Terra aplicar os princípios de justiça e ver todas as pessoas juntas na mesa da fraternidade. O abraço amigo, Eduardo Suplicy e Haddad. Muito obrigado. Os princípios de justiça são aqueles que elaborados pelo grande filósofo contemporâneo John Rawls em Uma Teoria da Justiça, em que ele diz que para construir justiça precisamos aplicar os instrumentos de política econômica que signifiquem que sejam colocados em prática. O princípio de igual liberdade, segundo o qual cada pessoa deve ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, como livre expressão, livre associação, ir e vir, votar, ser votado. Aqueles direitos que estão no artigo 5º de nossa Constituição, bem como na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, da qual o Brasil é signatário de 1948, e que devem ser estendidos a todos na sociedade. O princípio da diferença, segundo o qual qualquer diferença socioeconômica que, porventura, exista, só se justifica se for em benefício dos que menos têm. E, de maneira, aí está o terceiro princípio, a prover igualdade de oportunidades a todos. Vamos exemplificar isso. Sim. Vamos supor que nós aqui constituamos um bom time de futebol, de basquete, de vôlei, mas nesse time tem craques excepcionais como o Pelé, o Garrincha, o Neymar, a Marta, a Hortência. Então, nós vamos combinar com eles. Olha, nós queremos ganhar o campeonato, ser campeões este ano, e vamos definir a nossa remuneração com vocês. Como vocês são craques excepcionais, nós vamos prover a vocês uma remuneração melhor do que a nossa, para que vocês deem o melhor de si. Nós também vamos ganhar alguma coisa, mas não tanto. E daí a gente chega a um consenso e que é em benefício dos que menos têm. Ficou claro o exemplo? Sim, sim, sim. Então, justamente a maior autoridade sobre o tema, que é o professor Philippe Van Parijs, com o seu colega na Universidade Católica de Louvain, Yannick van der Voort, publicou recentemente este livro, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre, uma economia sã, com o meu prefácio, onde ele observa que, Philippe, John Rawls diz que um exemplo da aplicação dos princípios será dada pela garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. Tal como, por exemplo, Milton Friedman explica em Capitalismo e Liberdade que o capitalismo seria o sistema mais consistente com a liberdade do ser humano, mas no capítulo da pobreza informa que não resolve bem para erradicar a pobreza. E se quiser fazer, tem que utilizar o instrumento que não atrapalhe o funcionamento do sistema de mercado, que é o imposto de renda negativo, pelo qual toda pessoa que não recebe determinado patamar de renda tem direito a receber uma proporção, digamos, 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Que, aliás, foi o primeiro projeto que eu apresentei em 91 e de cujo debate surgiram o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, Cartão Alimentação, até que, em 2003, o presidente Lula unificou esses 4 programas que citei no chamado Bolsa Família. 3,5 milhões de famílias inscritas em dezembro de 2003, até 14,2 milhões no governo Dilma, depois caiu um pouco, agora está também em 14 milhões, significa 1/4 dos 209 milhões de brasileiros e brasileiras são beneficiários da renda do Bolsa Família. Mas eu, mais e mais, fiquei persuadido, estudando esse tema com pessoas como Philippe Van Parijs e outros, que melhor ainda será o dia que tivermos uma renda básica incondicional, universal para todos na população.
E então Felipe Van Pares diz que, se quiser aplicar bem os princípios de justiça, melhor que o imposto de renda negativo, argumentado por Milton Friedman, será a renda básica incondicional. E quando eu escrevi esse livro, Renda de Cidadania, no ano 2000, eu fiz uma entrevista com dois grandes laureados com o Prêmio Nobel, James Tobey, da Universidade de Yale, e Milton Friedman, da Universidade de Chicago, ainda era vivo, e perguntei a Milton Friedman, como a Tobey, que é defensor da... James Tobey foi quem assessorou George McGovern em 1972, propondo um Demogrant de $1.000 para todos nós, 150 milhões de americanos então. Só que Nixon ganhou, mas já estava lá a renda básica colocada. E, pois bem, então, eu pergunto aqui a Milton Friedman o que ele acha da renda básica. Ele responde: a renda básica, dependendo dos pressupostos que você adotar, é equivalente à mesma coisa que o imposto de renda negativo. Por que é que eu... Se tiver um pouquinho de água, eu agradeço. Sim, sim, por favor. Por que é que eu trago isso aqui para o nosso diálogo? No programa de Jair Bolsonaro entregue à Justiça Eleitoral, obrigado, a seguinte afirmação: nós vamos garantir uma renda mínima para todas as famílias brasileiras, tal como os pensadores liberais defendem, como Milton Friedman. Ora, pensando nisso, como aqui está, inclusive, tanto no meu livro, Felipe Van Pares comenta, quanto aqui a entrevista de Milton Friedman, e ele diz que são equivalentes. E, portanto, se há vantagem na renda básica incondicional, por que Jair Bolsonaro não quer adotá-la? Mais que isso, eu, então, resolvi escrever, fui visitar o Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque e falou: será que você poderia... Escrevi para ele e enviei para ele, para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e para o próprio Jair Bolsonaro, e ele já agradeceu, ele recebeu esses dois livros, e, em especial, você sabe que o Jair Bolsonaro acredita que, para diminuir a criminalidade no Brasil, é preciso estar distribuindo armas, e as pessoas... Ele chegou a falar na campanha o absurdo de que, se ele fosse eleito presidente, ele ia pegar um helicóptero, uma metralhadora e passar em cima da Rocinha para atirar. E o pior é que o governador Witzel, do Rio de Janeiro, outro dia pegou um helicóptero e diversos atiradores de elite e, com uma metralhadora, começou a atirar lá num lugar de Angra dos Reis, como se pudesse aplicar a pena de morte no Brasil sem julgamento. Sim. Ora, é um absurdo. E eu acho que Jair Bolsonaro precisa aprender muito lições que estão aqui dentro, especialmente a lição de uma das pessoas que melhor fundamentou o porquê do direito a sobrevivência, a renda básica para todos. Sim. E você lembra quem foi? Não, ele é do ano de 1500 e pouco, isso, certo? Você lembra muito bem. Pois ele, no Thomas More, estudou para ser sacerdote. Direito, filosofia, teologia, mas antes de se tornar padre,
foi convidado pelo rei Henrique VIII, no tempo que a Inglaterra era super poderosa, dominava o que hoje são os Estados Unidos, a Índia e tantos países da África. E então ele foi convidado por Henrique VIII para vir à corte, trabalhar na corte. Se tornou um homem de extraordinária influência, presidente da Câmara dos Comuns, foi designado embaixador na Bélgica, onde ele começou, inclusive, a escrever o livro Utopia, tão gostoso de ler. As pessoas, aquela moça já leu. Então, eis que... E tem em pocketbook aí, pela Abril, pela LPM, em qualquer livraria você acha. E eu recomendo muito, inclusive ao Jair Bolsonaro, para ele aprender essa lição. Qual é? Sabe que Thomas More, em 1935, foi, ao tempo de Pio XI, canonizado santo pela Igreja Católica. Ele, em 2000, o João Paulo II, o Papa, o proclamou o grande patrono dos políticos e dos governantes por sua alta estatura moral e ética. E acontece o quê? Certo dia, o rei Henrique VIII diz para ele, olha, escreva para mim aí uma justificativa para eu poder me casar outra vez. Ambos eram católicos, né? E o Thomas More disse, olha, eu não posso, não é o que eu penso, eu não vou escrever. E se você for a Londres e visitar o parlamento, entrando assim à esquerda, você vê um enorme espaço, como se fosse uma catedral, sem bancos. E no meio tem um círculo. Aqui foi julgado e condenado Thomas More e daí decapitado. E eis que, no livro Utopia, no livro primeiro de Utopia, há um diálogo entre o cardeal Morton, o amigo de Thomas More, Gilles, e o viajante português Rafael Itolodeu. Itolodeu, em grego, é um contador de história. E eles estão debatendo que a pena de morte, que alguns querem aplicar, embora seja cláusula pétrea, assim como diminuir a maioridade penal e estar distribuindo armas aí, então, a pena de morte instituída na Inglaterra naquela época, início do século XVI, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. Isso naquela época. Eis que, então, o Rafael Itolodeu pondera, muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis. Aqui não tem outra alternativa, senão ele, primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, o amigo de Thomas More, Juan Luis Vives, espanhol, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges de subventione pauperum decite necessitatis, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, ele propõe a garantia da sobrevivência das pessoas. E, então, ele é considerado um dos precursores, dos que melhor fundamentou. Embora essa proposta, como eu lhe falei, vem desde o início da história da humanidade. As reflexões desde o mestre Confúcio. Se nós formos nos encontrar com Aristóteles, Aristóteles, em política, diz que a política é a ciência de como alcançar uma vida justa, o bem comum. Para isso, se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Quem é que mais tarde falou sobre isso também? Depois de ter escrito o Manifesto Comunista com Friedrich Engels, 1848, e ter escrito os volumes de O Capital, mais tarde, em 1875, a crítica ao programa de Gotha,
E Karl Marx escreveu que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever como lema de sua sociedade 12 palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith, na Era da Incerteza, escreveu que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital. From each according to his capacity to each according to his need. De cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Um dia eu estava falando para as comunidades eclesiais de base na CNBB, e era presidente da CNBB o saudoso defensor dos direitos humanos, Dom Luciano Mendes de Almeida. Todos tinham gostado bastante, eu tinha citado dezenas de filósofos, economistas que defendem a proposta, e ele me disse: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. E daí eu, então, li, achei tão bonita a epístola de São Paulo aos corintianos, que eu sempre agora cito São Paulo e Karl Marx. Pois, na Bíblia Sagrada, qual é a palavra mais citada? Me ensinou o Rabino Henry Sobel 513 vezes, é tzedakah, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade. Então, no livro do Êxodo, dos Provérbios, de Deuteronômio, de Isaías, Jacó, etc., sempre está a palavra tzedakah, tanto é que o MST muitas vezes começa os seus seminários lendo o livro do Êxodo para lembrar da luta pela terra prometida, pela realização da reforma agrária, por justiça na sociedade. Se formos ao Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, está escrito que, aliás, hoje, na missa, tinha os Atos dos Apóstolos, está escrito que eles venderam e juntaram os seus bens, passaram a viver em comunidade, de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se formos olhar as parábolas de Jesus, como do Senhor da Vinha, ele diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia, com cada um combinou o que ambos consideravam justo. E ao terminar o dia, ele começou a pagar, começando pelo último que ali chegara, e ao pagar ao primeiro, este lhe perguntou: mas como assim, o senhor está me pagando o mesmo que ao último que aqui chegou, e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo, e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? E daí vamos a São Paulo, aos Coríntios, onde ele, na segunda epístola, ele diz que precisamos todos nós seguir sempre o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Vamos ver o que pensa o islamismo, os seguidores de Maomé. O Omar, o segundo dos 4 califas que escreveram o livro dos Hadis, diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se formos olhar o que pensa o budismo, Dalai Lama, em uma ética para um novo milênio, diz que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Podemos ir um pouco mais adiante, já passamos pelo século XVI com Thomas More. Vamos a outro Thomas Paine, o maior ideólogo das revoluções americana e francesa, nascido em 1734 em Thetford, na Inglaterra. Ele
tornou-se amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou o para-raio, antes só se usava monóculos, ele inventou os óculos. E persuadiu Thomas Paine a ir viver na América antes da independência. Para lá ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores. E George Washington, o presidente, escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos para lutarem por sua independência quanto Common Sense, senso comum, que Thomas Paine publicou e foi distribuído, na época, extraordinária tiragem, 150 mil exemplares distribuídos pelas ruas da Filadélfia e das 13 colônias. E 6 meses depois, porque isso foi em janeiro de 1776, em 4 de julho de 1776, os americanos proclamaram a sua independência. O que estava lá escrito contraria o bom senso que uma ilha domine um continente e coisas como tais. Só que, por causa disto, ele começou a se sentir muito perseguido na América por suas ideias tão ousadas. E eis que, então, resolveu voltar para a sua terra natal. Mas o que aconteceu na Inglaterra? Começaram a queimar os seus livros. Imagine este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. Daí ele foi para a França e, de tal maneira, se engajou na luta por liberdade, igualdade e fraternidade, que, 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, ele foi eleito constituinte francês. E, nesta qualidade, em 1795, ele escreveu Justiça Agrária, 20 páginas, que estão aqui em português no meu livro, onde ele diz que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele havia estado antes da independência, não enxergara tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias de então. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na sua propriedade, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas ele fez uma proposta que, diz ele, é para todos os países, que cada pessoa que assim o faça possa receber o rendimento, mas destine uma parcela deste rendimento para um fundo que a todos vai pertencer, e deste fundo, uma vez acumulado, se vai pagar a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica. E por aí segue todos os que pensaram mais e mais a respeito. Bertrand Russell, 1918, em Os Caminhos para a Liberdade, uma reflexão sobre o anarquismo, o socialismo, o sindicalismo, os grandes movimentos que abalaram a Europa antes da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, ele diz, depois de refletir sobre estas ideias e proposições, o seu plano é exatamente esse: que cada pessoa tenha o necessário para a sua sobrevivência e, daí para frente, cada um obtenha aquilo que conseguir por seu talento, esforço, capacidade, criatividade e tal, mas a ninguém deverá ser negado. E, daí, economistas no mais largo espectro, Dennis Milner, Mabel Milner, a Joan Robinson, que fazia parte do Círculo de Cambridge, James Edward Mead, John Maynard Keynes, maior economista do século XX, Keynes, escreveu How to Pay for the War, em 1939, para o The Times, onde ele diz que, olha, como vai haver a guerra, é necessário separar o necessário para a defesa, mas como vai haver problemas sociais graves, faz-se necessário separar 2% do Produto Nacional Bruto da Inglaterra, então, de 100 bilhões de libras esterlinas, portanto, perdão, de 5 bilhões de libras esterlinas, portanto, 100 milhões de libras esterlinas, para pagar uma renda básica a todos. Oscar Lange, Abba Lerner e Friedrich von Hayek,
nos caminhos da servidão, uma análise do comunismo, do nazismo, do fascismo, sistemas que ele considerou autoritários, e defendeu o sistema de mercado, mas disse que era necessário garantir uma renda mínima para todos. Em 1946, George Stigler, Prêmio Nobel de Economia, numa análise sobre o salário mínimo na Revista Brasileira Americana de Economia, pondera que, melhor ainda para promover o emprego e erradicar a pobreza, que o salário mínimo será a renda mínima através de um imposto de renda negativo. Como Milton Friedman argumentou em 1962. Mas daí, James Tobin, John Kenneth Galbraith, Paul Samuelson, 1.200 economistas, 1968, escreveram para o Congresso norte-americano que deveriam instituir uma renda mínima para todos através de um imposto de renda negativo. O Daniel Patrick Moynihan, que era um grande arquiteto de políticas de combate à pobreza, de John Kennedy e Lyndon Johnson, foi convidado para Nixon e apresentou o Family Assistance Plan, que garantia a todas as famílias, até certo patamar de renda, um imposto de renda negativo. E ele escreveu um livro muito interessante, que para mim foi ótimo para argumentar lá no Senado brasileiro, The Politics of Guaranteed Income, the Nixon Administration and the Family Assistance Plan. E, inclusive, um dia fui visitar o Senado norte-americano e ele fez um discurso dizendo: olha, está aqui nos visitando o senador Eduardo Matarazzo Suplicy, que lá no Brasil defende a garantia de uma renda para todos e tal. Eu fiquei muito contente. 2 dias depois, ele fez outro discurso, citando a minha estada lá. E você sabe que quinta-feira passada, eu fui assistir o Barack Obama aqui e levei esses 2 livros e queria também levar eu levei uma carta com 2 artigos sobre a minha visita recente ao Quênia para conhecer a experiência pioneira que está se realizando de uma renda básica de cidadania nas vilas rurais pobres do Quênia. Você sabe que são 4 estudantes formandos, pós-graduandos das universidades de Harvard e MIT, formaram Give Directly, uma instituição para pensar em como combater a pobreza. Ganharam um prêmio da Google, $2,5 milhões e receberam das empresas do Vale do Silício mais $25 milhões e contribuições de pessoas no mundo inteiro. Formaram um fundo de $30 milhões para iniciar uma experiência que eu fui visitar em janeiro último, nas vilas rurais pobres, onde se está pagando em 44 vilas rurais $22 por mês, que equivale aos R$89 que nós pagamos para o Bolsa Família por pessoa. E isso por 12 anos vai se garantir. Em 71 vilas vai se garantir isso por 2 anos. Em outro conjunto de vilas, acho que 80 vilas, ou 71, 80, vai ser pago à vista. Foi pago em outubro e dezembro, 550 mais $550, aquele montante praticamente, um pouquinho mais, à vista. E noutras 100 vilas, nenhum pagamento. E, então, grandes economistas estão já fazendo o estudo dos efeitos. E eu fui visitar estas vilas rurais, as que recebem os $22 por mês, e perguntei às pessoas, por exemplo, vocês pararam de trabalhar porque estão recebendo isso? Não, ao contrário, compramos mais instrumentos de trabalho e tal. Qual a primeira prioridade para vocês? Comum para todos os casais que lá têm, inclusive, direito
a poligamia, né? Em alguns casos tinha mais de uma mulher na casa, mas a primeira prioridade é a educação de nossas crianças e dos adolescentes. E o que vocês fizeram com os gastos? Onde tinha casa de sapé, trocaram por casa de metal, captador de água, algumas até captação de energia solar. Noutras casas, vimos a compra de alguns móveis melhores, cama e tal, porque eram casas muito simples, banheiro era lá fora, nem tinha banheiro e tal. E eu fui com a Mônica Dallaire e nós ficamos encantados e escrevemos, até já escrevi para a revista Insight Inteligência e também para a Basic Income News. Quem quiser conhecer os nossos artigos, estão publicados já na Bien News Flash. E a outra visita que eu fiz, que gostaria de aqui dar acho que é um furo de reportagem. Por favor. Você sabe qual é o município no Brasil que está iniciando uma experiência da renda básica? Não sei, e inclusive fico feliz de saber que isso vai acontecer por aqui, mas não sabia. Começou a acontecer. Era dezembro de 2015, numa conferência sobre direitos humanos aqui em São Paulo, presente Washington Quaquá, prefeito de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, na costa lá, e eu expliquei, como estou fazendo aqui, as vantagens da renda básica. Ele falou, eu quero aplicar em Maricá. E começou em 2016, muito modestamente, acrescentando ao programa de renda mínima. Lá paga em mumbucas, moeda social, cada mumbuca vale R$1, e que é válido, todos os comerciantes locais aceitam mumbucas, não é? Então, primeiro ano, 10 mumbucas, segundo ano, 20 mumbucas. Pois bem, eu estive sábado passado lá, foi aniversário de Maricá, e foi anunciado pelo novo prefeito Fabiano Horta, que sucedeu 2 gestões de Washington Quaquá, e o Fabiano Horta, ambos do PT, continua, e o que está e vai acontecer. A partir de julho, todas aquelas famílias que estão no cadastro único com até 3 salários mínimos por mês, serão 50 mil pessoas, 1/3 dos 150 mil habitantes, passarão a receber 130 mumbucas ou reais por mês, mais que os 89 que paga o Bolsa Família. E até final de 2020, os 150 mil habitantes, na verdade serão cerca de 160 mil, passarão a receber pelo menos R$130 por mês, mumbucas por mês. Eu quero aqui cumprimentar o Fabiano Horta e o Washington Quaquá por essa iniciativa. Eu até acabo de escrever também para a Bien News Flash um artigo descrevendo o que está se passando em Maricá. Então, eu tenho, assim, uma vontade enorme, por isso eu encaminhei os meus livros para o Paulo Guedes e para o Jair Bolsonaro. Por quê? Na medida em que, mais e mais, eu fiquei persuadido de que era uma boa ideia, era dezembro de 2001, eu apresentei um novo projeto para instituir a renda básica incondicional. Foi designado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado o senador Francelino Pereira, falecido recentemente, estava com 81 anos, ele havia sido governador de Minas, foi presidente da Arena, na ocasião era do PFL, e disse, olha, Eduardo, não vou ser mais candidato, mas eu quero estudar bem a sua proposta. Meu livro estava na primeira edição, 2002, eu dei para ele, e ele estudou e falou, Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual
para cada despesa precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída a renda básica de cidadania igual para todos, brasileiros e brasileiras, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, e a ser paga mensalmente, em parcelas iguais para cada um, e, então, de tal forma que tal você aceitar um parágrafo, será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. Eu achei de bom senso, aceitei, lembrei da recomendação do economista Nobel de Economia, James Edward Mead, que no seu livro A Gata Utopia diz que o importante é você caminhar firmemente, não querer fazer todas as coisas simultaneamente, porque se você quiser fazer, aí vem as instabilidades, os golpes de Estado e tal. E assim apresentei. Por causa deste parágrafo, o Senado aprovou em dezembro de 2002, todos os partidos, dezembro de 2003. A Câmara dos Deputados, por todos os partidos. Sabe quem era deputado federal em dezembro de 2003? Jair Bolsonaro. Não objetou. Foi para o presidente Lula, eu falei com o ministro Antônio Palocci da Fazenda, e ele explicou ao Lula como é para ser instituído gradualmente, é factível, pode sancionar. 8 de janeiro de 2004 foi sancionado e só falta agora ser aplicado. Jair Bolsonaro pode fazê-lo. E é preciso que ele compreenda bem as vantagens da renda básica. Quais são? Hoje nós temos a renda básica, o Bolsa Família. Como faz? Toda família no Brasil, se a sua renda familiar per capita não alcançar pelo menos R$ 178 per capita, ele tem direito a receber um complemento de renda que começa com R$ 89, se a renda familiar per capita não alcançar R$ 89 pelo menos, e mais 48, 2, 3, 4, 5 vezes para cada criança de 5 anos, até 15 anos e 11 meses, mais 48, mais 48 para cada adolescente, 16 a 18 anos. Há condicionalidades. A mãe, se estiver grávida, deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde para ver como está o nenê. Os pais devem levar as crianças até 6 anos de idade para realizar as respectivas vacinas. As crianças de 7 a 15 anos e 11 meses têm que frequentar 85% das aulas nas escolas. Os adolescentes, 16 a 18 anos, têm que frequentar ao menos 75% das aulas nas escolas. A presidenta Dilma lançou o Brasil Carinhoso, que diz: considerada a renda da família e esses benefícios, se somarmos e dividirmos pelo número de pessoas, se não se alcançar pelo menos R$ 89, então a família, então a União complementará o que falta para garantir R$ 89, que é o que se garante hoje no Brasil. Sim. Bem, o que é a renda básica de cidadania? Vamos supor que essas moças aqui e rapazes que estão nos ouvindo, e todos os ouvintes da UOL, fiquem persuadidos de que isso seja uma boa ideia e diga ao presidente Jair Bolsonaro, numa carta, é uma boa ideia, está na hora de aplicar. E ele, então, assim, persuadido por uma carta tão bem escrita e tendo lido meus livros, ele vai anunciar no Natal. A partir de janeiro de 2020, todas as pessoas no Brasil, inclusive os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, não importa sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, passaremos todos a ter direito a uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado. Vamos começar em janeiro com um pouco mais do que garantia
o Bolsa Família, que era 89, então, inclusive para ser melhor para os seus beneficiários, vamos começar com R$100 por mês, mas um dia vai ser 200, um dia 500, um dia 1.000, mais e mais com o progresso do país. A ninguém será negado, até para o Pelé, para a Xuxa, para os mais bem-sucedidos empresários brasileiros, sim. Obviamente, os que temos mais, colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Note que, para explicar o Bolsa Família, eu precisei uns 4 minutos. A renda básica de cidadania foi 1 minuto. O que foi mais fácil de compreender, me diga. A renda básica parece simples, Cauê. né? É intuitivo. Muito mais. Primeira vantagem, mais fácil de compreender, mas há outras. Eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado, ou informal. Se uma mãe tomar conta das crianças da vizinha e recebe um trocado no dia seguinte, não precisa. Acaba qualquer burocracia, elimina-se qualquer estigma, o sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tanto. Elimina-se o fenômeno da dependência, que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. Mas a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciar a receber esse tanto, e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que vai estimular a ociosidade, a vagabundagem? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, todos nós, mulheres e homens, amamos fazer uma série de atividades, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando com atenção da alimentação, desenvolvimento, para que nossos filhos não se machuquem. Quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa atenção, estamos ali, nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quando de nós fazemos uma série de atividades porque nos sentimos úteis. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de fábricas, fazendas, bancos, restaurantes, hotéis, títulos financeiros, propriedades imobiliárias, essas pessoas têm o direito de receber lucros, juros, aluguéis. E eu lhe pergunto, será que a Constituição obriga para quem quer ir a receber lucros, juros, aluguéis, que ela precisa comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças estejam e adolescentes frequentando a escola? Não. Então, se asseguramos aos mais ricos receberem tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, da riqueza cultural de São Paulo, da beleza da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, da riqueza da floresta amazônica, de Foz do Iguaçu, do Pantanal e assim por diante. É uma questão de bom senso. Então, mais e mais, a renda básica de cidadania vem sendo objeto de debates, de diálogos, de experiências como essas que a Finlândia realizou uma experiência de 2 anos pagando 560 euros para 2.000 pessoas. Os resultados, em geral, foram positivos. As cidades da Holanda estão experimentando. Grenoble, na França, Barcelona, numa região de Barcelona, na Espanha, Ontário, no Canadá. Eu fui visitar também Macau, que está desde 2008 pagando um dividendo igual para todos os seus habitantes permanentes. Você já foi, Cauê, a um lugar onde se paga um dividendo igual e examinou os resultados? Nunca. Quer que eu te leve lá? A Macau? Adoraria. Macau eu já fui, mas também nesse outro lugar vou te levar já. Dá a mão aqui. Vamos. No início dos anos 60, o prefeito de pequena vila de pescadores, como muitas há no Brasil, Pissinguaba é uma, por exemplo, observou que de lá saiu uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população
continuava pobre. Então, ele disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois ele se tornou governador do estado do Alasca, que, tal como nós no Brasil recentemente, na camada pré-sal, ali na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, descobriu-se enorme reserva petrolífera. Disse, então, o governador Jay Hammond aos seus, então, 300 mil habitantes, hoje são 750 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Então, vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para formar um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1, venceu. E aqueles 25%, por alguns anos 50%, passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca, em US Bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive de mais de 200 empresas brasileiras, como Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil. Significa que nós colaboramos para que isso exista lá, em empreendimentos imobiliários. O fundo evoluiu de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje mais de 65 bilhões de dólares. Vamos supor, Cauê, que você estivesse residindo no Alasca. Então, você diria, entre 1º de janeiro e 31 de março, você preencheria um formulário, um application form. Sou Cauê Moraes. Moura. Cauê Moura. Resido em tal endereço. Se viajei por tal qual motivo, estou aqui de volta, precisa estar lá um ano ou mais. Ok. Preenche por suas crianças até 18 anos, igual para todos. Trabalho em tal lugar. Não precisa dizer qual é a sua remuneração, nem seu patrimônio acumulado. Poucas perguntas adicionais. 2 pessoas que lhe conhecem, essa declaração é verdadeira e testemunho. Se você tivesse assim agido lá, ao final de setembro ou começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, se lá você estivesse, teria recebido nos primeiros anos 80, 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram $3.269 por pessoa, pai e mãe, 3 crianças, $16.300 por ano, pelo direito de todos partilharem da riqueza do estado do Alasca. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, junto com Utah, são os 2 mais igualitários e constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim deste sistema. Não é à toa, e eu estive lá 7 dias em 1995 e verifiquei, conversando com as pessoas, todo mundo falava bem. Ora, eu mandei para através do cônsul norte-americano aqui em São Paulo, a carta ao presidente Barack Obama, porque quando ele fez um maravilhoso discurso por ocasião dos 100 anos de Nelson Mandela no estádio de Johannesburg, lotado, dia 18 de julho passado, a certa altura do discurso sobre a má distribuição da renda e riqueza no mundo e como alterá-la, ele falou em certo momento, e nós precisamos, diante do progresso da inteligência artificial, com a automação crescente, até com automóveis que começam a ser dirigidos sem motoristas, então nós precisamos pensar em novas ideias, como a renda básica universal,
e eu fiquei super contente. Eu queria ter dialogado com ele, mas o FBI não me deixou. Na próxima, quem sabe. Eu gostaria de agradecer demais por essa aula. Foi uma verdadeira aula sobre renda básica. Torço para que Paulo Guedes, Jair Messias Bolsonaro deem uma lida no seu livro e, quem sabe, a gente possa, no futuro próximo, ver isso vigorando no Brasil. Muito obrigado por isso, foi uma grande honra, de verdade. Cauê, eu também. Cheguei aqui seu fã e saí mais fã ainda. Muito obrigado. Eu estou super feliz com essa oportunidade. Estou tão contente que eu vou lhe dar também o livro do Felipe Vampares e recomendar a todos que leiam Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e economia sã, além do meu livro Renda de Cidadania, Saída pela Porta, da Cortez Editora, que vai agora para a 8ª edição. Ótimo. Então, você vai ganhar os dois. Tá Muito bom? obrigado. Você merece por essa oportunidade fantástica que você me deu. Eu ganhei uma aula e ainda 2 livros. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Espero Cauê. conversar mais com você sobre outros assuntos. Felicidades. Obrigado, viu? Olha, essa foi, acho que a entrevista mais completa que eu dei e graças à sua gentileza, eu estou muito feliz aqui hoje. Muito obrigado, gente. Tá bom. O Poucas vai ficando por aqui e até uma próxima. Reitero o convite para que possamos agora... Eu já vou lá para a Praça da República para o festival festival musical. Tá de cabeça para baixo? Obrigado. Muito obrigado, Cauê. Mais uma vez, um abração. Né?